Oi, mulher. Se tu tá nessa batalha de trabalhar como CLT, estudar para concurso, quero te dizer que nesse canal a gente conversa muito sobre esses dois temas e sobre como a gente enfrenta essa batalha do dia a dia, num modo de sobrevivência. O sistema, ele tenta fazer a gente viver no automático, mas a realidade é que a gente tá aqui para encarar a vida com todas as batalhas que ela nos apresenta. E a gente vai vencer, porque nós somos mulheres guerreiras. Bom, eu quero te dizer que eu passei no vestibular da URGS no ano de 2016. Para explicar um pouquinho assim da minha trajetória, no terceiro ano eu fazia as seguintes coisas. Eu trabalhava como menor aprendiz. Ai, não liga pra minha letra, que ela é feinha assim mesmo. Eu tava no terceiro ano, terminando o ensino médio, né? E eu também fazia pré-vestibular com bolsa. Passei o ano de 2015 fazendo isso. Eu fui muito bem nas matérias que eu gostava, como português, literatura, mas acabei indo muito mal nas matérias que eu não gostava, como física, matemática, química. Isso em 2014, tá? Em 2015, eu tive a oportunidade de ser efetivada como jovem aprendiz. Era uma loja de departamento de roupa, mas eu queria muito fazer faculdade na URGS, né, na Federal aqui do Rio Grande do Sul. A minha meta era a URGS. Então, o que eu fiz? Eu peguei mais um ano como menor aprendiz, porque isso ia me oportunizar ter mais tempo para estudar. Porque se eu trabalhasse nessa loja de departamento, como era num shopping, eu perderia um pouco de tempo. Então, eu decidi ganhar menos e trabalhar como menor aprendiz. E nos turnos que restavam, nos 2 outros turnos, eu estudava. Lembra aquele cursinho onde eu ganhei uma bolsa? Como eu segui estudando com eles, eu ganhei uma outra vantagem, assim, paguei bem menos, não tive que pagar por material, porque eu já tinha adquirido no ano anterior. E aí fiz uma parceria lá com eles e consegui pagar, sei lá, na época acho que foi 50%. Ganhei uma outra bolsa. E aí assim eu estudei e aí finalmente passei na URGS em 2016, passei para o curso de jornalismo. Eu tô te contando isso para te mostrar que muitas vezes a gente tem que fazer algumas escolhas mesmo, enfim, seguir no caminho que a gente acredita. E agora eu tô numa nova etapa em que o meu grande objetivo é ser aprovada em um concurso público. Comecei a estudar de várias formas diferentes até achar uma que se encaixasse com a minha realidade. Hoje eu estudo para concursos públicos de diferentes áreas, mas tendo como foco o cargo de jornalista, que foi no que eu me formei, né? Então eu quero passar numa vaga para jornalista. Eu já fiz alguns concursos, eu comecei em março de 2025 a estudar. Eu já tentei fazer, já fiz outras provas de concurso de nível médio, até mesmo antes de entrar na faculdade, mas foi a partir dessa data que eu realmente me comprometi e coloquei isso como uma prioridade na minha vida. Eu vou te dar 3 dicas que eu notei ao longo desse um ano de estudo para concurso e eu acho que podem te ajudar se tu tá começando ou já está nesse momento de estudar para concurso. São coisas que eu coloco no meu dia a dia, que eu coloco na minha vida de uma forma mais prática. Eu hoje trabalho numa escala de trabalho 6x1, ou sábado ou domingo, a cada 15 dias eu vou trabalhar. Eu trabalho 8 horas por dia numa rotina que varia bastante. Hoje, por exemplo, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu começo a trabalhar às 4 da tarde. Então é uma rotina que muda bastante, mas aplicando essas 3 coisas, eu sinto que eu consigo evoluir. Se tu tá começando, a minha primeira dica: organizar o teu espaço de trabalho. Como assim? A gente é muito influenciado pelo ambiente onde a gente tá. Então, se tu tá numa casa em que tem louça suja, sujeira mesmo, faz tempo que tu não varre, acúmulo de roupa, objetos, tudo isso faz com que a tua mente também fique desorganizada. Tu consiga organizar o teu ambiente. E a melhor forma de começar, aqui então é a dica 1, é organizando a tua mesa de trabalho. Esse espaço é o meu espaço de estudo. Então eu sempre tenho fone de ouvido, tenho o meu mouse, o meu computador, tudo que eu preciso para estudar, propriamente o meu tablet fica aqui também. E eu cuido para que a gente sempre esteja organizado. Claro que às vezes vai ter uma xícara, um controle de ar-condicionado, mas eu priorizo para que esse espaço seja sempre limpo e organizado. Senti uma diferença muito grande, eu senti a minha produtividade muito alta depois que eu passei
e definir esse espaço como meu espaço de trabalho. Porque aí, às vezes, eu chego do trabalho meio cansada, meio tipo, eu entro na minha casa, eu olho para esse espaço aqui e aí eu sei que eu tenho um objetivo. É como se fosse desse um start na minha mente e eu conseguisse lembrar porque eu tô fazendo isso, que acaba sendo tão difícil para mim. A segunda dica que eu te dou é em relação aos cronogramas de estudo. Eu já tentei várias formas, tá? Mas hoje, a forma que faz sentido para mim e que me ajuda e eu realmente consigo ver uma evolução no meu estudo é através de ciclos de estudos. Eu não sei se tu já ouviu falar. Ele funciona da seguinte forma. Ele é uma tabela. Eu, nesse momento, estou estudando para a Prefeitura de Gravataí. É um concurso que acontece em março. Vai ser meu quarto concurso. Esse é o quarto concurso que eu realizo, mas vai ser o segundo do ano de 2026. E aí, no ciclo de estudos, funciona da seguinte forma. A gente tem a matéria numa coluna, a data, o horário de início e de fim, que eu comecei a estudar, e o que eu estudei naquele dia ou onde eu parei. Essa parte aqui de revisão 1, revisão 2 e questões, eu acabo não preenchendo, mas claro que existe esse campo e aí tu pode sim utilizar. Vou te mostrar aqui mais ou menos como eu organizo. São bem poucas matérias, diferentes de alguns outros que eu já fiz, mas vai dar pra te entender. Eu tô estudando português, legislação, informática, conhecimentos específicos que são da minha área especificamente. E é isso, são 4 matérias. O que eu faço? Eu repito, eu crio ciclos em que eu estudo um dia português, outro dia legislação, outro dia informática e outro dia específico. E aí eu repito esse ciclo. Eu não tenho um dia fixo, como, por exemplo, às vezes funciona de as pessoas terem, segunda estudo matemática, terça português, quarta, sabe? Não, é por ciclo. Então eu sigo, se em algum dia eu não consigo, por exemplo, no dia 28 eu estudei. E aí o próximo dia que eu fui estudar foi no dia 31. Então eu passei alguns dias sem estudar, mas nem por isso eu deixei de fazer aquele estudo que estava na minha lista. Eu gosto de todo fim de semana fazer pelo menos um simulado. Então dia 28/1 foi o último dia que eu estudei e depois eu voltei a fazer um simulado, a olhar para a questão dos estudos no dia 31. Depois no dia 2, então eu vou registrando ali. Eu registro o horário que eu começo e o horário que eu termino o estudo e qual matéria eu estudei. Eu também gosto de colocar quando tô falando de simulado, coloco o número de questões máximas e o número de questões que eu fiz. Assim fica bem evidente o que eu ainda preciso estudar, o que eu não, preciso melhorar ainda. Coloco sempre os tópicos e coloco às vezes aqui eu terminei a ler orgânica e abasteci o Anki. Eu posso fazer em outro momento um vídeo sobre como eu utilizo o Anki, mas eu gosto de deixar registrado tudo que é feito, onde eu parei. Por exemplo, aqui eu comecei sintaxe e eu parei no minuto 39:06. Gosto muito de estudar por videoaulas. Em relação aos ciclos de estudos, eu nunca deixo de passar por matérias que são importantes. Eu também uso, em conjunto ao ciclo de estudos, o meu programa. Então, a cada concurso que eu faço uma lista de matérias que eu preciso verificar, preciso estudar ou revisar ou aprender ou olhar do zero. Dificilmente a gente olha do zero, já por estar nessa trajetória, mas assim, são coisas que eu preciso revisitar. E aí eu tenho assim, eu vou marcando conforme eu vejo, por exemplo, crase. Eu fui lá, revisitei o meu material que eu tenho sobre isso, eu marco aqui e escrevo lá no meu ciclo para que eu saiba que dia eu estudei aquele assunto. Então essa é a minha segunda dica. A terceira dica que eu te dou, ela pode ser um pouco polêmica, mas pra mim fez muito sentido, que foi deixar o meu celular em outro cômodo. Cara, isso fez tanta diferença, porque eu acompanho bastante, assim, e já vi muitos especialistas falando, e pra mim faz muita diferença mesmo. Eu gosto, inclusive, de deixar dentro de um armário, dentro de uma caixa. Eu escondo ele de mim, sabe? Que aí eu consigo me concentrar de uma forma muito mais profunda. Uma dica bônus que eu te dou é em relação a esse aplicativo aqui, que chama Aprovado. É um aplicativo em que tu consegue contabilizar as tuas horas. Por exemplo, quando eu começo a estudar alguma matéria, eu coloco ali e aí tu consegue ir acompanhando. Por exemplo, hoje eu estudei 41 minutos. Na semana eu estudei 4 horas. No mês eu estudei 7 horas e 30. Se a gente for olhar o mês anterior, 21 horas, e aí ele tem uma separação de quantas horas tu estudou para cada matéria, sabe? Acho bem bom, bem produtivo. Pra mim tem feito bastante diferença. Essas são algumas dicas que tu entenda, assim, que estudar para concurso é uma tarefa bem árdua, mas que tem muitas estratégias que fazem sentido, podem sim te ajudar a alcançar esse objetivo, por mais difícil que seja, mesmo tu sendo uma estudante que também trabalha como CLT e tem uma rotina bem corrida. A gente precisa sempre lembrar que a disciplina, ela não é um dom, não é algo que nasce com a gente, é uma habilidade que a gente consegue sim treinar. Então, se tu fizer um pequeno passo,
Se tu decidir aderir pelo menos uma dessas dicas na tua rotina e a partir disso ir agregando outras, com certeza em algum momento tu vai chegar no teu objetivo. Não precisa de perfeição, a gente precisa de constância. É isso que faz a diferença e ajuda, possibilita que a gente alcance os nossos objetivos. Eu vou deixar um vídeo aqui em que eu mostro como eu organizo a minha casa, que é uma casa pequena, de uma forma que eu consigo administrar ao longo da semana inteira, priorizando o meu estudo para concurso. Então pode ser que tenha alguma dica nesse vídeo que sirva para ti também. Espero que tu tenha gostado desse conteúdo, me conta aqui nos comentários, segue o canal para te não perder mais nenhum vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!